Bom, irmãos, é muito claro que hoje, nesse momento, as pessoas falam e pensam de uma fé ou sobre uma fé totalmente equivocada. Porque está muito claro que a igreja atual, que se diz cristã e obviamente também se intitula Igreja de Cristo, o que ela fala, o que ela discurso, o que ela ensina, ela fala sem respaldo e sem citação. E quando há citação, não há contexto. Então é meio desesperador o cenário realmente da educação e formação cristã atual pelas igrejas institucionais. E como já falei aqui, porque não é nada novo para nós, não há nada de novo no que eu estou falando, porque todas estão controladas por um único poder. E já com uma didática, inclusive, que leva a filosofia, as marcas da filosofia, que toda ela está padronizada. Tá? Todos eles discursam e falam uma mesma coisa. Bom, então, há um parecer aqui da parte do Cristo, de levar ao conhecimento de todos, mediante aquilo que ele cumpriu aqui na história, do que seria o chamado de Deus para as nossas vidas, o que leva, o chamado de Deus, os elementos essenciais disso, como também os requisitos da participação. Essa parábola fala das duas coisas: o chamado e a questão da participação. E há uma preocupação de que se leve a sério o que ele disse aqui, por quê? Porque alterando o que ele, na verdade, ensinou aqui, eu e você não nos salvamos. A lógica é essa. Não pode ser do teu jeito, não pode ser do meu jeito, precisa e necessita ser como ele falou. Porque a autoridade é ele. E ponto. Aí o pastor, antes de trazer essa palavra a pedido do meu Senhor, obviamente sempre eu vou lá e faço a minha consulta de opiniões diversas, E é unânime e da maioria que essa parábola aqui, falada pelo Senhor, ela só tem o interesse objetivo de tratar humildade. Sabe, ser repugnante. Porque eu acredito que uma criança que lê isso aqui vai entender que não há aqui só um requisito de humildade. Então, muita coisa para se falar a respeito daquilo que Jesus ensinava aqui acerca dos primeiros lugares, ou dos últimos lugares, que está muito além de um ensino ou de um pedido de que todos aqui sejam humildes. O propósito aqui da parábola e muitas outras que o Senhor instituiu como ensino, define que existe um padrão para esse chamado da parte de Deus a nível mundial, como também há requisitos importantes para que aqueles que sejam interessados participar ou entrarem para dentro da graça e da misericórdia de Deus que se efetuou em Jesus, conheçam e também obedeçam. Porque o entendimento aqui é que se algum desses atributos e propósitos forem quebrados por nós e violados por nós, ninguém se salva aqui. Ok? Por isso ele pregou. Se o negócio pudesse ser interpretado por você e por mim como nós podemos ou queremos, ele não precisava ter pregado, especificado, detalhado e se aprofundado no tema da fé. Ele desceria aqui e falar: oi, tudo bem? Vou morrer por vocês, um abraço, estou indo embora. Acabou. Mas o evangelho não é isso. Não é isso como as pessoas estão tratando lá fora. Então existe um uso equivocado, não só de termos em geral e bíblicos, termos em geral como graça, misericórdia, como também a questão do direito, como a questão também do dever, até mesmo como a questão da honra, do que diz respeito ao homem. E evangelho abrange isso, a definição da posição do homem relativa a Deus e ao seu chamado, como ele é visto e como ele precisa ser tratado. E há uma coisa importante no que eu estou falando aqui, porque o foco aqui não é saber ou entender o que o homem quer e precisa, mas o que Deus, pela parte do Filho, instituiu para que todos aqui se salvem. O que ele pregou é que nos interessa. Não nos interessa saber aqui o que o homem pensa ou precisa, mas o que ele desceu e falou. Então não perca esse foco.
Porque o nosso propósito com a fé se inicia na fidelidade de Deus, não no homem. Então eu queria começar por esse detalhe, que para chegar nessa parábola, é importante fazer com os irmãos aqui essa construção. A parábola dos primeiros lugares e do convite, como o Senhor mesmo falou aqui, demonstra o quê? Da parte do nosso Senhor, que existe um administrador do plano. Amém? Alô, câmbio. Amém? Existe um administrador para este plano, salvação. Quem é este administrador? Aquele que proveu a base redentiva. A base da salvação, o recurso. Quem proveu o recurso que salva é o administrador. E o administrador não é a igreja, não sou eu, não é você, nem o Estado. É aquele que ofertou o Filho. A tua Bíblia, toda ela está organizada por livros em uma ordem, uma visão panorâmica da história da salvação. Há uma panorâmica nessa história do que diz respeito à salvação que muita gente abre a Bíblia e não consegue enxergar. O que é essa panorâmica para nós? Que desde Gênesis a Apocalipse, todos esses livros estão organizados por tempos, estações, espaço de tempo, de oportunidades. E por que nós temos que entender a Bíblia assim? Num relance, num único relance, numa única história. Porque se você não enxergar os livros assim, a Escritura dessa forma, você não entende quem é Jesus e o que ele veio fazer na história. A compreensão, da forma como estou falando, e deve ser visto a Escritura, é que toda história, ela se baseia numa revelação pactual redentiva. Todos os livros estão aí organizados por tempos, espaço e etapas que pregam um único pacto redentivo de Deus com a humanidade. Você enxerga aí um Deus atuando com propósitos e acontecimentos que avançam, que progridem dentro de um caráter de provisão. Qual seria o caráter da provisão? Deus assumindo a posição de prover um agente, um personagem redentivo para a humanidade. O que na Escritura é identificado como Messias. Até aqui, amém? Quais são essas divisões, pastor? São 4 que a gente sempre anuncia em seminário aqui, para que todos entendam e compreendam essa história, esse Deus, onde ela começa, onde ela se encerra. Porque Deus assume ser o controlador dessa história e exercer a soberania disso. De que o que ele começou, ele termine. Por isso que Jesus falou, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. Ele assume ser toda a história. Então existe uma panorâmica que obrigatoriamente todos aqueles que leem a Bíblia precisam enxergar. E ela se inicia onde? Na queda do homem. Quando o pecado entra nele. Ali Deus faz o primeiro anunciamento dessa ação que ele assume providenciar aquele que seria o cabeça redentivo da humanidade, o salvador do homem caído. Irmão, se você não assumir isso, que eu estou falando aqui, ao invés de redenção, na história, nós temos gestão. Aí é uma chave invertida, que as igrejas estão agora trabalhando. Aí entra a escatologia do novo mundo, os pensacionalismos do reino dentro das instituições, aquele engano, aquela baboseira toda de, obviamente, por se tratar de uma leviandade, incentivar, induzir as pessoas a acreditar que Deus está nesse mundo. Não, ele desceu aqui, mas não está aqui. Ele deixou algo plantado aqui, mas o objetivo dele não é esse, um novo mundo. Mas levantar e instituir a igreja fiel. Então, se a gente quebra o princípio desta única história e história redentiva, todos esses livros passam a servir para você do quê? De inspiração por uma vida melhor.
Acabou o evangelho, pô. Não tem mais evangelho. O que a cruz passa a ser para todo mundo? Uma insígnia de sorte, pô. Um broche de religião. Eu não estou falando para te cansar. Eu estou falando aqui o que eu estou falando e acho necessário para deixar claro para você qual é o teu problema com as Escrituras. A história não fecha. A história não pode se harmonizar de uma maneira, vamos se dizer, dentro de uma unicidade com Jesus político e gestor. Meu Senhor, quando desceu aqui, ele disse que Ele é a lei, Ele é o mandamento, Ele é os profetas. Mas essa baboseira do Jesus político, do Jesus gestor, do ministério político, está infectando todo mundo. Porque esse povo lê a Bíblia para se espiritualizar. Eles não leem as Escrituras para entender o plano, para entender o processo, para entender isso, o propósito que Deus, na verdade, se posicionou a dar aos homens conhecimento. E isso que eu estou falando aqui, precisa ser inteligente para entender, precisa ser honesto. João 15, verso 4 ao 5. Mateus 3:10, Mateus 7, versos 16 ao 17, Galatas 5:22, Efésios 5:9, Filipenses 1, verso 1, e tantos outros textos que nós poderíamos fazer como levantamento aqui, isso. O caráter provisório de Deus por uma redenção que se cumpre na vida do Filho dele, atinge toda a história. E o início desse caráter de provisão, tá? O início dele é quando o homem se compromete com Deus. Ali em Gênesis 3, você vê ali o homem, a queda e o seu pecado. E o ponto de partida dessa história redentiva inicia quando Deus olha para o homem e entende o quê? Que o homem já não é mais suficiente para manter com ele uma relação. Dá-lhe o entendimento da resposta messiânica de Deus para o homem, para a mulher e para o pecado, parte de que o homem se corrompeu do seu sentido original e se forma, através dele, toda uma ordem humana destituída e corrompida. Desde Adão até os nossos dias, o homem já não é mais essencial. Desde Adão até os nossos dias, não existe mais no homem que reflita isso, a imagem de Deus. Não existe mais no homem, desde Adão aos nossos dias, algo compatível a Deus, do que diz respeito à sua glória, à sua justiça e à sua perfeição. Então, com o homem, com o pecado e com a queda, Deus entende que a resposta dele para com o homem não seria continuar mantendo relação com ele, mas seria dar a ele um Salvador. Dali para frente, o interesse de Deus não é dar a Israel um Estado, o interesse de Deus não é dar a Israel um rei, o interesse de Deus não é dar à sociedade, a Israel como todo mundo, uma visão política, religiosa de um mundo melhor. Mas revelar ao mundo e aos homens caídos quem é o Salvador. Ponto. Não há outra proposta, não há outra referência, porque senão você não fecha a história. Todos esses livros precisam se harmonizar. Eles estão conjugados. Eles se correlacionam. São duas alianças, mas se trata de uma única história. A primeira faliu, porque a segunda é superior. É uma coisa simples de se entender, mas não pode ser entendida por quem é obstinado, por quem é corrupto, por quem é ganancioso. E a ganância chega num extremo tão grande que alguns ainda tentam controlar isso. As informações desse livro, passando a pronunciar em nome até de Jesus Cristo mentiras e coisas que não são verdadeiras, e chamando isso de fé.